Nossa, é super advogado. Bom, já estamos aqui, chegou aquele momento que eu gosto demais, porque fica na hora de a gente aprender sobre os nossos direitos e deveres de acordo com a lei do nosso país. Para isso a gente conta sempre nesse quadro com a presença do nosso querido amigo, doutor Islan Melo. Bem-vindo, Islan. Obrigado. Tudo bem? Tudo jóia. A importância da gente ter um profissional como advogado sempre perto da gente e muitas vezes a ausência dele pode trazer alguns transtornos que talvez a parte envolvida não controla. Então, sobre isso a gente vai falar um pouco hoje, né, sobre a importância desse profissional, o advogado, nessas questões nossas aí de direitos e deveres. Islan, a parte vai contratar um advogado, ou melhor, vamos supor que ela não contrate o advogado e vá por uma outra forma buscar esses seus direitos. Como é que essa pessoa controla o processo, né? Como é que ela tem informações sobre esse processo se ela não tem a figura da pessoa do advogado? Bom, tio Olho, o que acontece? No Brasil, nós temos a função do... É como se fosse um papel que a parte pode exercer no processo sem o advogado. É o chamado jus postulante. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Existem algumas possibilidades. Por exemplo, nas causas nos juizados especiais de até 20 salários mínimos, a parte pode ingressar na justiça sem advogado. Entendi. No direito do trabalho também, a parte pode dispensar o advogado e ela atua sozinha. O que acontece muitas vezes é que a parte, por estar sozinha, ela pressupõe, ela imagina que o juiz será um aliado dela, que estaria do lado dela, quando na verdade nós sabemos que o juiz precisa ser imparcial. Então, nesse tipo de situação, acontece o seguinte, que desde o início até o fim do processo existe um rito processual. E esse rito processual, em 99% dos casos, a parte não conhece. O cidadão comum não conhece. Então, muitas vezes, ela pode correr o risco, por exemplo, de perder um prazo. Ela, apesar de ser intimada, ela pode não saber em quantos dias ela precisa realizar aquele ato determinado. Então, é por isso que uma das vantagens, dizem que é sempre bom você ter um amigo advogado e médico. Com certeza. Então, é muito importante, porque acontecem também, por exemplo, da parte, pegar aquelas petições prontas na internet, olhar na internet o que fazer ou deixar de fazer, e muitas vezes aquilo ali é colocado de maneira genérica e não necessariamente se aplica na individualidade do caso da pessoa. Da especificidade. Então, assim, é difícil de se controlar os prazos ou as questões que acontecem no processo sem ter conhecimento. O que eu quero dizer é o seguinte, existe, por exemplo, a Defensoria Pública, que são advogados pagos pelo Estado, que podem auxiliar o cidadão numa situação dessa. As causas de menor complexidade, que são as causas do juizado, a pessoa pode ir sem um advogado, sabendo que ela está correndo um risco, por exemplo, de perder determinado ato que ela deveria praticar, ou às vezes até nós vamos ver aí, pedir menos do que deveria. Então tem várias situações que fazem com que o advogado seja preponderante numa situação de busca do judiciário. Eu não consigo imaginar a ausência do advogado, embora você comentou todos esses casos. Sim. Me parece que, em outros tempos, parece uma automedicação, não? Em algumas situações sim, porque você imagina uma pessoa que não tem nenhuma capacidade técnica de entender o processo, mas ela entende que ela tem um direito e de fato tem. Então ela vai exercer isso, mas talvez ela está utilizando o remédio errado. Eu acho. Pode ser. Com certeza. Agora, eu imagino também que, de repente, essa parte que está pleiteando a justiça em alguma coisa, eu acho que por desconhecer todo o que envolve essa petição, ela talvez nem saiba o que reivindicar, ou financeiramente ela pode estar perdendo ou não sabendo o quanto ela poderia ser indenizada ou o resultado desse recurso que ela está solicitando. Sim. Ela pode, inclusive, tio Uli, pedir menos do que ela deveria pedir. Então, por exemplo, ela entra com uma ação na justiça para pleitear uma indenização. Então, ela pleiteia uma indenização porque ela foi cobrada numa quantia indevida.
indevida. E por conta disso, o seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Então, o que ela quer? Ela quer a devolução daquele dinheiro que ela pagou a mais. Só que, por ela não conhecer os mecanismos, como funciona o judiciário, ela talvez não peça, por exemplo, uma indenização por danos morais, que é pelo fato do seu nome ter sido negativado indevidamente. Então, ela vai pleitear menos do que ela poderia pleitear. Outra coisa interessante que acontece é que talvez por ela não ter a participação do advogado durante uma audiência, ela não sabe nem o que argumentar com a outra parte que está ali, com o advogado. E muitas vezes ela imagina que o juiz vai poder favorecê-lo e o juiz não pode agir dessa maneira. Então é importante sim você ter a participação para que você tenha assim, a defesa ampla e irrestrita do seu direito. Então, e com isso, por exemplo, sem o valor dessa indenização, sem a presença do advogado, ela é menor? Sim. Pode ser menor? Olha que interessante. Existe uma pesquisa da OAB de Goiás, onde foi feito um levantamento em todos os casos nos juizados especiais de Goiás, onde a parte compareceu com e sem advogado. Em 80% dos casos, as indenizações das pessoas que estavam sem advogado são menores do que as que estavam com advogado. Não tenho nem ideia do que... É um prejuízo para a pessoa. Porque, às vezes, o advogado, tio Uli, muitas vezes tem aquela questão da negociação. Então, você começa a negociar até chegar num valor que seja satisfatório para o seu cliente. Às vezes, a parte sem o advogado, a primeira oferta ela aceita. Não é? E o juiz não pode intervir nisso, né? Porque é um direito da parte. Então, assim, por mais que, por exemplo, nós vemos em programas de televisão que existem advogados que eles abusam do seu direito, né? E cobram valores exorbitantes, isso é a minoria. A regra, os advogados, eles trabalham de acordo com o que foi combinado e sempre pleiteando algo para ajudar o seu cliente. Essa é a nossa função. Eu vejo a função do advogado como também um sacerdócio, porque ele está ali para pleitear algo em favor do seu próximo. Um defendedor do direito da pessoa. Então é importante você sim estar com um advogado, por quê? Porque normalmente nos casos de indenizações ou no direito de uma forma geral, sem o advogado você pode receber menos do que você receberia com ele. Entendi. Sim? Agora eu fico imaginando essa pessoa sem um advogado, né? Sim. Como é que ela controla os prazos? Como é que ela fica por dentro disso tudo? É possível? É interessante. Eu tive um professor no início da faculdade que ele dizia que o processo é como uma estrada de trem onde tem as suas estações. Então, você dá início ao processo. Por exemplo, no caso dos juizados, a parte recebe uma citação e aí marca-se uma audiência. Nessa audiência tem determinados atos que você precisa praticar, porque nos juizados há o princípio da oralidade, ou seja, os atos têm que ser praticados naquele momento e da forma correta. Às vezes, por desconhecer isso, a parte pode deixar de fazer algo que deveria fazer. Então, assim, quando a parte está sem o advogado, normalmente ela recebe intimações do Poder Judiciário sobre atos que ela deveria praticar. Mas vamos imaginar, por exemplo, o senhor como uma pessoa leiga. O senhor entrou com uma ação sem o advogado e recebeu uma carta na sua casa dizendo o seguinte: vista ao autor prazo de 10 dias para impugnar a contestação. Ixi, é grego isso que acontece. O que significa isso? Então, normalmente, o que a parte precisa fazer? Ela vai ter que ir lá na Secretaria Judicial, ela vai ter que perguntar a um servidor da Justiça que estava ali desenvolvendo o seu trabalho, ele vai ter que parar o seu trabalho, explicar para ela o que é aquilo e muitas vezes, mesmo depois de explicar, ela não vai saber o que fazer. Então, ela vai ter que fazer algo da cabeça dela que muitas vezes não é o mais adequado. Com certeza. Entendeu? Então, é possível sim você perder prazos, você perder oportunidades pela falta do advogado. Ok. Nós estamos com uma participação por telefone, a Cleusa está ligando aqui para a gente. Bom dia, Cleusa, bem-vinda. Bom dia. Tudo bem? Meu nome é Cleusa, né? Eu estou falando com o tio Uli. Tio Uli, tudo bem? Tudo bem. Que bom. É o seguinte, eu admiro muito o trabalho do Dr. Irlan, né? E o meu filho, ele trabalha numa empresa, né? Até que faz trabalhos com crachás, essas coisas. Com ele tá tudo bem. Só que o colega dele é de menor, né? Eles entraram lá para trabalhar no mês de setembro. Só que eles assinaram a carteira deles só em novembro, sabe? Não assinaram retroativo.
Depois pagaram o 13º também, em cima de um mês só. E essa semana, tem 2 semanas, eles mandaram outro menino, que é colega dele, embora. Sabe, assim, o rapaz mandou ele embora, sabe? E, assim, sem ele ter feito nada. E, assim, ele é de menor. O menino ainda por cima era de menor, trabalhava horário normal e tudo. Sabe, eu queria saber se está certo, se tem, porque eu fiquei muito indignada com isso. Quer fazer alguma pergunta? Sabe? Não, eu consigo responder. Ok, obrigado, Creuza. Vamos responder aqui. Bom dia para você. Creuza, olha, é o seguinte, obrigado, né, por participar do quadro e acompanhar o nosso trabalho. O que acontece? Primeiramente, a empresa está incorreta porque ela deveria assinar a carteira de qualquer pessoa, não é porque é menor, não. Ingressou na empresa, precisa assinar a carteira. Se não, aí o que acontece? Muitas vezes existem, por exemplo, as desculpas, né? Ah, eu não trouxe a carteira por causa disso, daquilo, às vezes a pessoa está recebendo seguro-desemprego, é algo incorreto. O que vai fazer? Olha, sem a carteira você não pode trabalhar. Então deveria assinar a carteira. Não assinou, assinou 2 meses depois, então ela, numa eventual ação na justiça, essa pessoa pode requerer ao judiciário que possa incorporar esses 2 meses na carteira. Então é possível ajuizar essa ação para que possa incorporar. E aí vai ter os reflexos, né? Tem reflexo no fundo de garantia, tem reflexo no 13º, tem reflexo em férias. Então isso tudo sim é possível pleitear com uma ação judicial. No caso das pessoas que ainda estão trabalhando, mesmo trabalhando, elas podem entrar com ação na justiça para poder corrigir esse equívoco. É possível. E no caso do rapaz que foi mandado embora, ele precisa ingressar com ação na justiça. Nesses casos, poderia ingressar até sem o advogado, o que não é aconselhável, pleiteando a reparação desses prejuízos que ele teve. E se essa dispensa for considerada discriminatória, cabe inclusive danos morais. Ótimo. Tá certo? Claro. Ô, doutor Irlan, erros acontecem, né? Mesmo dentro de um processo, eles podem acontecer. Como o indivíduo, sem um advogado, identifica, se é possível identificar esses erros? Pois é, então, olha que questão interessante, né? Os juízes, promotores, os serventuários, né, o escrivão, todos são humanos e passíveis de erro. Não é? Então vamos imaginar, por exemplo, que a parte ingressou com a ação sem a presença do advogado e o juiz julgou a ação improcedente, ou seja, ele não tinha direito. Mas por um equívoco, tanto do juiz quanto do escrivão e dos serventuários, a parte não foi comunicada disso. E se passou o prazo de 10 dias, se for no juizado, ou 15 dias se for na justiça comum, ou 8 dias se for na justiça do trabalho, tá vendo que os prazos também são diferentes, né? Então, para se acompanhar isso, precisa saber. E a parte não foi comunicada e o processo foi arquivado. O processo foi arquivado, a parte está em casa aguardando que isso aconteça e não aconteceu nada. Então, o que acontece? Ela pode, dependendo do tempo que se demorar até ela se atinar para isso e correr atrás, ela pode perder o direito, por exemplo, de recorrer, um direito constitucional que não foi utilizado por uma falha dentro do processo. Então, normalmente os advogados, eles estão acostumados a essa questão de prazo, eles têm as publicações do dia a dia que acontece. Por exemplo, hoje em dia nós temos publicações que chegam no nosso e-mail, ou seja, eu preciso de tomar determinada decisão num processo, chega no e-mail. Ou então tem o chamado informativo, onde você recebe diariamente todas as publicações onde aparece o seu nome e o nome do seu cliente. Então, tudo isso você consegue através de um advogado, o acompanhamento. Eu ia te perguntar, mas acho que você já respondeu, sobre também a perder prazos, né? Sim, é possível. É possível acontecer isso por conta da falta de conhecimento. Né? A falta de conhecimento. A gente precisa defender direito os nossos direitos, mas nós só vamos conseguir fazer isso se a gente tiver conhecimento do que fazer. Não é? Eu não quero, em hipótese alguma, tio, dizer que não é uma conquista do povo brasileiro, por exemplo, o fato de você pleitear algo sem a presença do advogado. O que a gente percebe muitas vezes é que a falta de conhecimento da parte acaba trazendo para ela prejuízos. Prejuízo próprio. Não é? E às vezes até prejuízos emocionais, porque ela estava imaginando que o processo seria de uma forma, de repente o processo é de outra, ela se sente frustrada, se sente frustrada com a justiça, se sente frustrada com tudo. Por quê? Porque não teve ou não teve oportunidade ou não quis mesmo procurar um advogado que poderia auxiliá-lo. Olha, nós estamos quase chegando ao final dessa entrevista tão legal, né? Falando sobre nossos direitos e deveres. Se você tivesse alguma pergunta, ligava rapidinho, 3253-33
20 para você conversar aqui com o doutor Irlan Mello. Bom, uma pergunta. Quando o pedido é julgado, né? Então a pessoa entrou com todo o processo e o pedido é julgado. Eu quero te deixar essa pergunta enquanto eu vou falar com a telespectadora. A parte saberá o que fazer? Julgou, e aí? Como é que eu fico sabendo o que eu vou fazer a partir disso? Quem está com a gente no telefone, bom dia! Bom dia! Qual é o seu nome? Francisca. Oi, Francisca, bem-vinda. Você está falando aqui de Belo Horizonte mesmo, né? Belo Horizonte. Bacana. Está acompanhando o quadro desde o começo? Estou. Tem uma dúvida, uma pergunta? Eu tenho uma pergunta para fazer. Fica à vontade. Eu tive um problema aqui no condomínio que eu moro, sou síndica, com uma porta que uma empresa fez para mim. Ficou mal feito e eu entrei no juizado de pequenas causas, falaram que eu não precisava do advogado. Fui sem o advogado. Aí o juiz falou que não ia dar causa, nem ganha, nem perdido, e que eu teria que arranjar um advogado. Arranjei, fui na primeira audiência. Ninguém propôs acordo, uma das partes não foi, e o meu advogado, na segunda audiência, falou que não era para eu ir, que era para deixar extinguir esse processo, que ele entraria com um novo processo contra essa pessoa de um outro jeito que eu ainda não entendi muito. E aí eu fui olhar com outro advogado, que ele não me ligou mais. Eles falaram que eu tenho que pagar as causas da justiça, e eu alertei o advogado para isso, falando com ele que eu teria medo de não ir e ter que pagar as custas. E até hoje eu não sei se eu tenho que pagar ou não, porque não me mandaram nada e eu estou preocupada com isso. Eu acho que eu arranjei um problema ao invés de resolver o problema que eu estava com ele. Obrigada. Ok, deu para entender? Deu pra ok, obrigado, Francisca, pela sua participação. Francisca, vamos lá. Primeiro eu quero falar do seu caso. Pelo que você diz, você contratou um prestador de serviço e ele não conseguiu, de maneira satisfatória, realizar o serviço. Por conta disso, você ingressou com a ação. Esse tipo de ação, normalmente, não é bom que você até pode tentar entrar no juizado, mas existem juízes que entendem que esse tipo de ação há uma necessidade de fazer uma perícia para determinar se aquele tipo de serviço está ou não correto. Nesse tipo de situação, o juizado não é o local mais adequado, você precisaria entrar com a ação no fórum. No fórum, obrigatoriamente, você teria a participação de um advogado. Tá, você entrou no juizado e aí você estava sem advogado, você disse que o juiz falou que precisaria do advogado, você contratou o advogado, na primeira audiência uma das partes não foi. Na segunda audiência, você deveria estar presente. Se o advogado disse para você não estar presente, então ele deveria encerrar o processo. Como que ele faz isso? Ele poderia fazer uma petição desistindo da ação e pedindo a isenção de custas. O meu conselho para você eu não vi o seu processo, não sei como você tem que proceder, mas você precisa procurar um advogado de confiança. Se quiser, no final aí tem os telefones, você pode ligar, eu posso fazer essa avaliação para você. Precisamos avaliar se o juiz te condenou a ressarcir as custas, ou seja, o processo ele tem um andamento e ele tem um custo também. Então, se o juiz determinou que você ressarcisse essas custas, nós temos que entrar com um pedido de isenção de custas. E aí você ficaria isento desse problema e partiria para a resolução do problema real, que é a questão da porta lá, tá certo? Se não for comigo, procure um advogado de confiança, porque você precisa exercitar o seu direito, senão você vai correr o risco de pagar um valor que talvez seja indevido para você. Verdade. Ótimo, Irlan. Tá certo? Retomando a nossa pergunta, quando o pedido é julgado, como que a parte sabe o que vai fazer Vamos agora? imaginar, pastor, no julgamento, o juiz pode julgar o pedido procedente, improcedente, parcialmente procedente. Então, nessas três circunstâncias, existem três situações diferentes que a parte precisa agir. No caso da procedência, você ganhou. Mas o que você ganhou, você está satisfeito? Estou. Então, aguardar para ver se a outra parte vai recorrer. No caso de improcedência, ou seja, você não ganhou, nesse tipo de situação, o que você deve fazer? Se você não está satisfeito com essa decisão, você precisa recorrer. Ganhou parcialmente, ou seja, parcialmente procedente. Eu quero ganhar de forma integral, então eu preciso recorrer disso. Muitas vezes a parte não vai saber o que fazer nessa circunstância. Então o que ela precisa fazer? Ela vai precisar de uma orientação, ela vai precisar saber se aquilo ali é suficiente para ela ou não. Então nessa circunstância é muito importante você consultar um advogado para tomar pé da situação e a partir daí tomar uma decisão mais correta. Claro. Tá certo? Maria Aparecida está com a gente. Bom dia, Maria Aparecida.
Bom dia. Bem-vinda. Quero que você, por favor, fale bem pertinho do telefone para a gente ouvir bem. Tá baixinho sua voz aqui? Tá assistindo desde o começo do quadro? Sim. Você tem uma pergunta para fazer? Fica à vontade. Eu preciso de informação do advogado. Aham. Que o meu esposo foi vítima de um assédio moral que precisou, até hoje, estar fazendo acompanhamento com o médico. E ele tem quase 18 anos de emprego. Aí não tem como sair assim, né, sem nada. E ele, por causa disso, ele está fazendo acompanhamento ainda. A pessoa continua perseguindo ele, fazendo campanha contra ele entre os colegas. E quanto tempo, é isso que eu quero saber, quanto tempo a gente tem para entrar com assédio moral? Deixa eu perguntar antes para ela. Maria Aparecida, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele continua trabalhando na empresa? Continua. Ele não está afastado pelo INSS, ele está trabalhando e continua tendo assédio moral lá dentro? E sendo afrontado de todas as formas. Ok, vou te responder. Obrigado, Maria Aparecida. Bom dia para você. Obrigada, senhor. Maria Aparecida, é o seguinte, dentro da Justiça do Trabalho existe uma ação chamada rescisão indireta. Que tipo de ação é essa? É uma ação onde o empregador, ou seja, a empresa está tratando o funcionário de uma forma que ela está como que obrigando ele a pedir contas. Ele está assediando de forma moral, ele está exigindo o trabalho acima das forças, ele está agindo de uma forma incorreta. Nesse tipo de situação, a lei permite que o empregado ingresse com uma ação chamada rescisão indireta e aí rescinda o contrato de trabalho como se a empresa tivesse mandado ele embora, com todos os direitos, 13º, férias, aviso prévio, saque do fundo de garantia, direito ao recebimento do seguro-desemprego. Agora, nesse caso, como você disse que ele está fazendo tratamento psicológico, seria importante que ele fizesse uma avaliação também no INSS. Fosse ao INSS, pedisse afastamento, fosse no médico do trabalho, pedisse um atestado para que ele pudesse também receber o benefício previdenciário. Procure o seu advogado de confiança, ingresse com essa ação de rescisão indireta, porque ele tem direito, sim, de sair de lá e sair dessa situação que está fazendo tão mal para ele. Eu tenho, por exemplo, um caso lá no escritório, tio William, interessante, que o rapaz, ele trabalhava no carro forte, era motorista, e nem as necessidades dele ele poderia sair do carro forte, ele tinha que ficar todo o horário de trabalho dentro do carro. Então ele precisava almoçar ali o tempo todo ali. Ele chegou a um ponto que ele explodiu. Ele teve um ataque e a partir daí ele ficou um tempo afastado no INSS. E aí nós ingressamos com a ação, ele saiu, recebeu uma indenização. De repente, quando ele saiu desse ambiente, ele voltou ao normal. Então, às vezes, no caso do seu marido, Maria Aparecida, esse ambiente está fazendo mal para ele. Assim que ele sair desse ambiente, ele vai melhorar. Então, procure os seus direitos, não deixe passar. Quanto a prazo, não existe um prazo estabelecido porque ele está trabalhando. Se ele não estivesse trabalhando, o prazo é de 2 anos para reclamar. Qualquer tipo de reclamação trabalhista e você retroage os últimos 5 anos. Então nós estamos em 2015, uma pessoa que ingressa hoje, ela pode reclamar de janeiro de 2010 até hoje. Ilan, aí a curiosidade própria, né? Vem o caso da Maria Aparecida, né? Do assédio moral. O contrário pode acontecer no sentido, por exemplo, funcionário... Bom, no meu tempo, quando você estava descontente com a empresa, a gente optava por pedir demissão. Isso. Hoje me parece que existe uma nova regra. Os funcionários às vezes encostam o corpo, não cumprem com as suas obrigações, forçando que a empresa o demita. Isso também, a lei também favorece a empresa nesse sentido? É como se fosse o contrário, né, que o senhor está dizendo. Nesse tipo de situação, qual que é a postura da empresa? A empresa precisa fazer notificações para o funcionário. Ela precisa dizer, olha, eu estou aqui fazendo uma notificação para você porque você está agindo com desídia. Você não está trabalhando da forma que você deveria trabalhar. Então você faz essas notificações depois. Se a pessoa não muda de postura, dá uma suspensão na pessoa. Entendeu? E aí depois, se a postura dela continua, ela pode rescindir, a empresa pode rescindir o contrato por justa causa. A culpa do empregado. Então, assim, a moeda, ela tem os dois lados. Então, tanto há um dever
da empresa de tratar bem o seu funcionário, como é dever do funcionário também de cumprir com as suas obrigações. Ótimo. Agindo dessa forma, está tudo bem, Legal. não é verdade? Ilan, foi muito bom ter você aqui, sempre trazendo esses assuntos, né? Sim, com um importante. advogado amigo da gente, que realmente sana as nossas dúvidas, né? Fala num português que a gente, Sim, né, telespectador, não tem aquele entenda. juridiquês, né? Juridiquês, é verdade. Obrigado e até o nosso próximo quadro. Se Deus quiser. Seu advogado. Muito bem.